Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Gente, estamos aqui para mais um episódio do podcast Prazer Resolvidaça, que agora a gente voltou com tudo. E como março é o mês da mulher, é um mês super especial, a gente trouxe a doutora Daniele, que é uma pessoa que já veio aqui falar com a gente em outra ocasião, mas que sabe tudo de mulher, tem tudo para falar aqui com a gente de duas campanhas super importantes do mês de março, que é a campanha do Março Amarelo e do Março Lilás. Então, Dani, para quem não viu o seu outro episódio, para quem está chegando agora, por favor, se apresente e já fala para a gente o que são essas duas campanhas, por favor. Olá, meninas! Obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho da palavra, né? Como vocês gostam de falar. Espalhar a palavra. Espero poder. Vamos espalhar a palavra para mais mulheres, né? Ainda mais considerando que março é o mês da mulher e que traz duas campanhas tão importantes para a saúde da mulher. Então, o Março Amarelo é a importância da gente trazer a conscientização sobre a endometriose, e aí a gente vai entrar um pouquinho a fundo. E o Março Lilás é a importância da gente trazer a conscientização sobre o câncer de colo de útero, né? Falar sobre essa conscientização e sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Então, são duas campanhas aí de doenças que afetam milhares de mulheres, né? Inclusive a endometriose, tem alguns dados que falam que 10% das mulheres que menstruam podem adquirir endometriose. E o câncer de colo de útero, ele é pasmem, a quarta principal causa de morte em mulheres. E o terceiro mais incidente, isso no Brasil, né? E ele é totalmente evitável, gente. Então isso que é o mais chocante. Poxa, é impressionante a falta de informação, né? Porque é uma doença evitável e ainda assim é a quarta, você falou quarta, né? A quarta causa de morte entre as mulheres, Jesus. Por câncer, isso. A quarta causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Gente, é muita coisa, né? Considerando que, assim, graças a Deus, ao universo, o que quer que seja, a gente está tendo mais acesso a informações hoje, né? Porque muitas mulheres lembram do seu próprio útero quando menstruam, né? Ou porque não gostam de menstruar, ou porque é isso, mas acha que é só isso. Mas não, né? Tá aí a gente traz essa especialista para falar, porque tem muita coisa além disso de como prevenir, principalmente, que é possível, mas a gente tem que cuidar da gente. E mulherada, cuidem de vocês em primeiro lugar. Ponto. Isso é amor próprio, ponto. Vamos lá. Sim, e assim, existe vacina, na verdade, né? A vacina não é para o câncer, a vacina é contra o HPV. Existe a vacina do HPV. E o HPV é uma infecção, é o papilomavírus humano, né? E ele é uma doença sexualmente transmissível, sim. E só que, assim, é uma doença super comum. Acredita-se que 80% das pessoas podem adquirir HPV em algum momento da vida. E existe vacina no SUS contra o HPV, contra a maior parte de vírus do HPV, porque existem vários tipos de vírus, né? E aí a conscientização das pessoas de levarem os seus adolescentes para vacinar, porque o SUS ele libera para as meninas entre 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. E ainda existe uma certa cultura de que se você leva a sua filha ali adolescente para vacinar contra o HPV, é como se você estivesse estimulando ela à sexualidade. E não, gente. Você está prevenindo ela, porque ela vai ter contato sexual no futuro, ela vai ter contato sexual em algum momento da vida, né? Ela ou ele. Então a gente precisa já prevenir esses adolescentes, que é a principal forma já
de prevenção. Então, isso é o primeiro ponto, né? Ainda falta muita conscientização sobre a importância dessa vacina. O SUS ainda libera para pessoas com imunossuprimidas, né? Então, alguns casos de câncer, HIV, até a fase adulta. Então, tem que se informar, tem que avaliar certinho, e ainda assim, mesmo que você passe o seu tempo de tomar pelo SUS, você consegue tomar a vacina no particular. É claro que é uma vacina cara ainda, né? Mas ela existe, e se tem a infecção pelo HPV é tão comum assim, é muito importante, principalmente às vezes para os parceiros que não tem uma parceria fixa, né, que não consegue fazer os exames ali entre o casal, então é muito importante você vacinar mesmo depois que já tenha passado a sua idade. Além disso, gente, existem os preservativos, né, é uma outra forma de prevenção. O preservativo, ele não protege por completo do HPV, porque no sexo oral você pode adquirir o HPV, né, de outras formas, às vezes só pelo contato pele com pele, então, às vezes ali no intercurso sexual, né, mesmo que esteja com preservativo, você pode adquirir o HPV, então, tem vários fatores aí, mas mesmo assim, é importante usar o preservativo, porque você limita muito mais, você dificulta muito mais de adquirir o vírus, né? E aí talvez um dos principais fatores, o exame de Papa Nicolau. Então, após a mulher começar a ter uma vida sexual ativa, essa mulher ir no ginecologista anualmente, fazer os seus exames, e aí quando a gente fala em exames ginecológicos, a gente já entra na importância das duas campanhas, né? Tanto para a prevenção do câncer de colo de útero, quanto para a endometriose, que a gente vai explicar um pouquinho depois. Mas para o câncer de colo de útero, o exame de Papa Nicolau, ele já é o exame preventivo para o câncer de colo de útero. Então, ele é o principal exame que essa mulher precisa fazer. E se ela tiver... E ainda mais, o câncer de colo de útero, ele tem evolução muito lenta. Então, se essa mulher, ela acompanha com o ginecologista anualmente, ela dificilmente vai morrer do câncer de colo de útero, né? Então, isso que é mais indignante de ser a quarta principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Porque se ela está fazendo os exames regularmente, dificilmente isso vai acontecer. Dani, eu vou abrir só um parênteses aqui, porque é uma das coisas que eu mais vejo nos meus atendimentos. Quando a mulher chega para um atendimento, a primeira coisa que eu pergunto para ela, como estão os seus hormônios? Hormônios? Não sei. Você tem ido ao médico? Como estão seus exames? Nossa, faz tempo, menina, faz tempo que eu não vou ao médico. Eu acho que eu fui ao médico uns 2 anos atrás. Daí que a gente Às vezes vê. elas falam antes da pandemia. Isso é boa, isso mesmo, antes da pandemia. Então, assim, mas aí você fala assim, nossa, mas o que tem a ver você pedir os exames? Eu não peço exames, mesmo porque eu não peço para que tragam para mim, porque eu não sei ver, eu não sou médica, eu sou psicanalista, é diferente. O que eu peço é para ver o quanto de valor essa mulher está se dando, né? Porque isso Sim, é o valor como ela se cuida. E quando a gente fala, eu falei no começo assim, de amor próprio e tudo mais, não é só você falar que tá pago na academia, passar uma maquiagem, fazer a unha, recuperar a dignidade fazendo a unha, não é nada disso. Isso é amor próprio, é você cuidar de você. E como você falou assim, às é o vezes autocuidado. totalmente. Então, assim, por mais que a pessoa vá, que é uma doença silenciosa, né? Porque ela tá ali só se incubada e só se proliferando e tudo mais, mas essa mulher deixou de dar atenção para ela. Ela não vai ao médico, Sim, ela não vai fazer as consultas de rotina e tudo mais. Ah, mas eu fiz tal dia, né, tal ano, tal, e não vai. Então aí é só um parênteses mesmo, por isso que eu peço mesmo para saber que valor que essa mulher está se dando, né? Se ela cuida da saúde sim. dela, o resto vai, né? Sim, até porque não tem como a gente tratar a sexualidade se ela tiver, às vezes, com algumas questões hormonais alteradas. Quem vai tratar Exatamente. isso é o médico ginecologista, né? Ela precisa estar alinhada com o médico ginecologista, mas a gente precisa saber disso para que a gente possa dar continuidade ao nosso tratamento, isso sem dúvida, né? Sem E dúvida. a cada 2 exames de Papa Nicolau negativos, ela pode espaçar em 3 anos o exame.
Então, se ela fez por 2 anos consecutivos, os 2 anos deram negativo para HPV, não tem nada, ela pode se passar em 3 anos. Então, assim, o cuidado nem é tão... Nossa, uma vez por ano, eu já acho... Essa orientação, que é da Federação Brasileira de Ginecologia, né, de se passar em 3 anos, a gente até se assusta, né, pra gente que é acostumada aí todo ano. É. Eu parece que não consigo, porque você já se acostumou a vida inteira, você ir anualmente ao ginecologista, você fala, uma vez por ano, vai, não, o que tem? Vamos melhorar. Não é verdade? Não é um exame tão invasivo, né? Porque ele, na verdade, você coloca aquela, como chama O espéculo. espéculo, eu ia falar espátula, eu falei, não é Eu espátula, até trouxe aqui para mostrar. Olha que legal, que legal. Você coloca ele... o espéculo e faz uma raspadinha, não dói, não é tão invasivo quanto, por exemplo, um ultrassom transvaginal, né? Ele é muito mais... É dos exames. Na verdade, o exame de Papa Nicolau ele é um pouquinho mais chato do que o ultrassom transvaginal. Por quê? O ultrassom transvaginal, ele acaba sendo chatinho porque ele vai até o fundo, né? Isso. E aí aperta lá o útero, o ovários. Mas ele é mais fininho e ele é introduzido com bastante lubrificante. Então, para mulheres que, por exemplo... mais, né? Exatamente. Então, o espéculo, ele é mais chatinho porque ele assusta um pouquinho algumas mulheres, né? Esses dias eu mostrei para uma paciente, aí ela, ai meu Deus, eu falei, calma, né? Não é assim, eu gosto de mostrar e desmistificar justamente porque é isso que você falou. A mulher que está acostumada a fazer nem considera algo tão agressivo, né? E claro que o exame ser agressivo não é relativo de mulher para mulher, mas ele é introduzido, e aí essa borboletinha aqui, o médico abre, né? O médico, a médica abre, para que ele consiga visualizar o colo do útero. E aí coloca um cotonetinho para tirar ali algumas células do colo do útero para encaminhar para o laboratório, né? Não dói essa parte de retirada ali, né? É só uma raspadinha, uma coceguinha, tem mulheres que nem sentem nada. Então, o que pode ser um pouquinho mais incômodo é a introdução do espéculo, porque eles não podem usar muito lubrificante. Então, isso os médicos já vêm modificando, às vezes eles colocam um pouquinho, porque acaba sendo mais chatinho, muito seco, né? Mas não podem utilizar muito para não atrapalhar na coleta. Então, por isso que algumas mulheres acham ele mais chatinho do que, por exemplo, o ultrassom transvaginal, tá? Mas é um exame que você vai fazer uma vez por ano, então realmente não é nada que vai te causar grandes fatores, a não ser que você tenha ali uma disfunção do seu assoalho pélvico, né? Então, mulheres que sentem dor na relação sexual, mulheres que têm disfunções dolorosas de penetração, como conhecidas, né, como vaginismo, dispareunia. Então, essas mulheres, sim, elas vão ter mais dificuldade em realizar esses exames. E às vezes, quando elas, que é o que eu trato principalmente, né? Nossa, e no fim das contas eu nem me apresentei no início, eu comecei a falar e nem falei. Isso porque ninguém viu os bastidores, né? Assuntos que a gente já sai falando, né? Pois é. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga, né? A minha área dentro da fisioterapia pélvica é especialista em sexualidade feminina, então nas disfunções sexuais femininas. Então eu atuo diretamente com essas mulheres que sentem dor na relação sexual, que têm queixas sexuais, né? Desde o ano passado eu ampliei um pouquinho a minha área de atuação. Então, além das mulheres que sentem dor, que têm muita dificuldade na penetração, eu atuo também com as mulheres que têm dificuldade em atingir o orgasmo, que pode ser uma falha no funcionamento desse assoalho pélvico, né? Então, com todas as queixas sexuais. Então, essas pacientes que chegam para mim, às vezes, anos sem conseguir uma penetração, elas vêm e falam, meu Deus, e agora eu preciso fazer meus exames, né? Eu tenho já quase 30, quase 40, e nunca fiz um exame ginecológico na vida. E aí, às vezes, elas estão assustadas. É mais difícil elas terem adquirido alguma coisa, porque às vezes nunca teve nenhum tipo de penetração. Então, é raro elas terem, né, o risco de desenvolver, de ter um HPV. Mas eu tive uma paciente uma vez que ela teve um único contato sexual na vida, e sem penetração total, e ela com camisinha, e ela teve HPV. Nossa! Então, claro que assim, gente, é raro, é muito mais difícil de acontecer, né? Mas é pra gente alertar da importância dessas mulheres também se tratarem. E aí a gente vem de novo no autocuidado,
né? Então, poxa, eu não consigo ter uma penetração, eu tenho muita dor para realizar exame, nossa, eu tenho pavor. Trata essa disfunção, que é absolutamente tratável, possível de você ficar bem, para que você não fique com essas tensões, né? Você consiga se cuidar, consiga realizar os seus exames ginecológicos com frequência e consiga ter uma vida sexual também normal, né? Sim, e Tá. lembrando que, assim, gente, a gente fala isso o tempo todo. Sexo qualquer pessoa, até os animais fazem. A sexualidade é isso, é você cuidar, né, de você, ir ao médico, cuidar da sua sexualidade, do seu orgasmo, de como, se você não tem, eu não consigo uma penetração, é o que a Dani falou, é uma disfunção isso daí, não é uma coisa que você vai usar um lubrificante do nada para ver se entra, né, se você consegue Se essa machucar ainda penetração. mais, talvez, né? Sim, e também não vai adiantar Exatamente. tomar uma tacinha. Esse daqui é água, mas uma tacinha de vinho não vai te ajudar nesse momento. É uma disfunção. Busque ajuda sempre, sempre, sempre. Exatamente, meninas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, né, no Instagram do podcast. E então, já que a gente Show. entrou com o Márcio Lilás, né, que é a campanha aí de prevenção ao HPV, ao colo de útero, câncer de colo de Sim. útero, eu recebi uma pergunta que é se o HPV, ou se o vírus, né, do colo de útero, do câncer de colo de útero, é o mesmo que o herpes. Não, são vírus diferentes. Herpes é uma coisa e HPV é outra, né? Tem o herpes genital, tem o herpes que acontece, né, herpes zoster na boca, né? Mas são vírus diferentes. E o HPV, ele tem inúmeros vírus. Os principais vírus do HPV são que podem causar o câncer de colo de útero é o 16 e o 18. Então, não é todo o vírus do HPV que está suscetível ao câncer de colo de útero, tá, gente? Claro que sempre tem que investigar e sempre tem que tratar. Lembrando que o tratamento para o HPV, na verdade, não existe um tratamento para o vírus em si, existe um tratamento para as lesões. Então, se às vezes essa pessoa teve contato com o vírus e ela não desenvolveu nenhuma lesão, não desenvolveu nenhuma verruga, mas às vezes ela desenvolve verruguinhas genitais. Então, os médicos que vão junto com a paciente, né, avaliar a melhor conduta de tratamento. Existem vários tratamentos que podem ser feitos, então pomadas, né? Alguns médicos utilizam tratamentos com ácidos, com laser. Então, se é uma ferida interna no colo do útero, existem alguns tratamentos para as lesões. E o vírus, normalmente os médicos orientam uma mudança de hábitos, né, e de melhora da imunidade dessa mulher, para que ela não fique tão suscetível ao vírus. E aí até eles vão tentando vários tratamentos para que ela fique negativada do vírus, né? Então, claro que uma pessoa que negativou completamente o vírus do HPV, ela pode nem desenvolver novamente, né? Tem alguns casos que ela negativa e fica com uma carga viral muito baixinha. E aí, mesmo assim, muitas vezes com essa carga viral muito baixa, às vezes ela não é suficiente para transmitir para outras pessoas. Se tiver ali uma carga viral mais aumentada, ela transmite, né? E se tiver negativado completamente, ela já não transmite mais. Olha que bacana. E é importante ressaltar que essa transmissão é tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, né? Sim. Exatamente. A gente fala muito de mulher, mas quando eu falo na vacina, né, então por que eu vou levar o meu menino adolescente se ele não tem tanto risco? Não, ele pode desenvolver um câncer de pênis também. O HPV, ele previne, essa vacina, ela previne em torno de 6 tipos de câncer. Então, ela vai prevenir tanto câncer de pênis, quanto câncer de vulva, câncer de colo de útero, né? Tem vários cânceres que essa vacina pode prevenir. E o homem, ele é um principal vetor, então tem alguns médicos que eles, inclusive, defendem a importância de conscientizar mais os homens, né, do que as mulheres, para a gente diminuir esse número de casos em mulheres, porque ele é o principal vetor de transmissão do HPV, porque muitas vezes eles são assintomáticos. Na mulher, a gente falou sobre ser assintomático, né? O câncer de colo de útero ele pode ser assintomático, mas às vezes ele pode apresentar algum sangramento vaginal, algum corrimento vaginal
modificado, né? Então, ficar atenta aí a algumas cólicas, dor na relação sexual, então alguns fatores podem representar, mas sim, ele também pode ser silencioso. Um fluxo mais aumentado também, né? Às vezes pode acontecer. Sim, No meu caso, é, aconteceu. O fluxo meu era imenso, assim, eu morria de vergonha. Quando estava para menstruar, eu nem saía de casa. Mas já passei muita vergonha de estar almoçando e levantar e estar ali, eu praticamente ter que ir com a cadeira, né? sim, mas pela endometriose ou pelo HPV? Não, eu tinha um cisto, na verdade, né? Um cisto que foi Porque agigantando, 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 porque na verdade era aquilo. Vamos tentar consertar com medicamento? Vamos. Só que isso foi aumentando, né? Quando eu vi, eu tava com uma laranja no útero e aí precisei retirar uma parte do ovário, uma tuba, e faltou umas pecinhas ali. sim, tadinha, nossa, é um sofrimento, né? É, que aí são outros fatores. Sim. O câncer de colo de útero em si, eu não li nada sobre ele necessariamente aumentar o fluxo, mas em algumas mulheres provavelmente pode até desenvolver, mas nada muito, não é uma característica muito forte, é muito mais às vezes um sangramentozinho fora de época, sabe? Ou um sangramento aumentado até durante a menstruação, até pode ser que aconteça também. Mas os cistos e a endometriose, aí sim, geralmente essa mulher tem um fluxo muito mais intenso, né? É importante a gente ressaltar que assim, o HPV tem essa vacina. Gente, uma vacina são 2 doses, se eu não me engano, né, Dani, que você toma, o adolescente aí vai tomar, e aí ele está prevenido para o resto da vida. A endometriose não tem uma vacina, infelizmente, não tem. A endometriose, infelizmente, é só o tratamento mesmo, né? E a endometriose, vamos agora falar um pouquinho dela, né? Ela é uma doença inflamatória crônica, né? O que que acontece? Na nossa menstruação, a gente vai descamar o endométrio, né? Esse tecido que recobre a camada interna do útero e vai expelir pela menstruação, vai expelir na vagina. Quando ocorre a endometriose, esse endométrio, ao invés dele ser expelido, ele retorna pelas trompas e ele pode se fixar em outras estruturas, então como as trompas, os ovários, né? Tem algumas mulheres que ele pode caminhar um pouco mais e ir até o intestino. Eu li até sobre ir até o diafragma, né? Que é o músculo da respiração da cavidade abdominal. E ainda ele pode se instalar na própria, dentro do útero, do próprio miométrio, né, dentro da cavidade uterina, que aí a gente chama de adenomiose. Né? Então, não existe uma vacina para isso, justamente porque um mau funcionamento do nosso organismo. Ao invés da gente expelir todo esse endométrio, ele acaba retornando. Né? O que existe é a atenção aos sinais. Então, a atenção aos sinais desde a menina adolescente, né? Então, às vezes, aquela menina que começou a ter um fluxo muito intenso, menstrual, começou a ter muitas cólicas, né? Já investigar a endometriose, já fazer exames mais específicos. Porque, lembrando, a endometriose, gente, ela também não vai aparecer nos nossos exames mais básicos de rotina, que os médicos normalmente nos pedem, que é o ultrassom transvaginal, o exame preventivo para o câncer de colo de útero, o Papa Nicolau, né? A colposcopia, a vulvoscopia. Nesses exames, dificilmente a endometriose vai aparecer. E aí é o que acontecia com muitas mulheres. Então, por isso que a média das mulheres descobrirem a endometriose era em torno de 9 anos. É muito tempo sofrendo, sentindo dor. E a gente tinha também uma cultura que, eu falo tinha, tá? Porque eu acredito que a sociedade está em Mudando processo de muito. mudança. Oi? Mudando muito. Exatamente. Então eu falo, tinha essa cultura de que a mulher tá sentindo dor. Nossa, é normal sentir dor na É normal. menstruação. É normal. Ah, não, você tem cólica menstrual. Não, é normal. Fazer o quê? Mulher é assim, tem que sentir dor. E não, né? Não é para ser essas dores absurdas que as meninas param no pronto-socorro de tanta dor que sente, né, durante a menstruação. Então não é para ser assim.
essa atenção aos sintomas, né, das mulheres, eu acredito que seja o principal fator para descobrir a endometriose mais cedo, sabe? E poder tratar com antecedência para que não gere tanto prejuízo para a mulher no futuro. Com certeza. Então, os exames que vão aparecer a endometriose é uma ressonância magnética ou um ultrassom transvaginal, mas com preparo intestinal, né? São os exames mais solicitados para as mulheres que têm endometriose. Então, um mapeamento completo também da ressonância magnética também pode ser solicitado, justamente para ver se tem outros focos mais distantes, né? Então, se tem um foco lá no diafragma, no intestino. E aí, quanto mais se descobrir sobre a endometriose, sobre esses focos existentes, melhor. Então, esses exames, na minha opinião, se a menina apresentar qualquer sintoma, e é isso a Daniele falando, né? Eu acredito que os médicos deveriam começar a ter uma conduta de pedir com mais frequência, né? Então apresentou sintomas, poxa, já vamos fazer uma ressonância, né? E aí, provavelmente, eu não sou médica, né? E não tive contato, assim, recente com nenhum médico, até com nenhum ginecologista para perguntar por que realmente ainda não existe essa conduta. Não deve ser uma conduta ainda da Federação Brasileira de Ginecologia, não deve ser nada prescrito. E eu acredito, sim, que muitos médicos já vêm modificando e fazendo essa conduta, porque isso eu já vi no consultório. Então, já tem pacientes que chegam para mim hoje, não, o médico já me solicitou uma ressonância, já me solicitou um ultrassom transvaginal com preparo, porque eu quis investigar a endometriose. Aí eu acho ótimo. É Não tão custa legal, né? investigar. Nossa, é muito bom quando a pessoa já vem assim, eu já fiz isso, putz, dá até um negocinho Exatamente. assim, né? E tem uma perguntinha aqui, se você descobrir essa endometriose, quanto antes descobrir é melhor? Sim, porque daí ela começa a tratar. Quanto antes ela chega no diagnóstico de endometriose, ela já pode escolher as opções de tratamento. Então, existem os tratamentos hormonais, né, onde normalmente ela vai tomar progesterona, e aí existem várias formas, e aí, claro, quem vai definir essa conduta é sempre o ginecologista. Mas por que a progesterona? Porque vai inibir o estrógeno, vai inibir o estrogênio que produz, né, durante ali a menstruação, durante a ovulação, na verdade, e aí não vai fazer com que ela não menstrue, né? Ela vai fazer com que não menstrue, teoricamente ela não vai menstruar, ela não vai retornar essa menstruação para as trompas. Então antes começa a tratar. E alguns casos não tem jeito, é cirúrgico, né? Então, claro que o médico vai avaliar, né? Qual que é a melhor forma de tratamento. É a melhor opção, às vezes, fazer uma cirurgia e já eliminar todos os focos? Às vezes não mantendo tudo, não digo lá na menina super jovem, né? Mas às vezes na menina que já descobriu depois de um tempo, na mulher adulta, às vezes ela vai fazer uma cirurgia e ficar super bem. Pode retornar? Pode. Ela é uma mulher mais Gente, que suscetível a desenvolver difícil isso, endometriose. né? Essa possibilidade de retorno ainda, né? Porque É, é uma situação de, assim, imagina o quanto que isso afeta essa mulher, né? Assim, a questão do emocional dela, para os relacionamentos, o quanto que isso afeta, né? sim, e assim, vive com aquele receio, né, de que retorne. Claro que tem mulheres que também ao mesmo tempo fazem cirurgia e conseguem viver tranquilamente depois, né? E tem mulheres que têm endometriose, como eu falo, né, as mulheres são muito dinâmicas. Então, cada corpo funciona de um jeito. E tem mulheres que são assintomáticas, tem endometriose, eu tenho amigas mesmo, que, nossa, eu tenho endometriose há anos, mas eu não tenho cólica, eu não tenho fluxo intenso, então acaba escolhendo tratar de outras formas, né, às vezes nem toma hormônio, ou toma por um tempo, né, só que aí às vezes vai fazer exame, pode ter aumentado esses focos, pode ter mantido, né, é sempre uma incógnita Sim. Tá. de como tá. Tem E uma aí outra o que perguntinha. acontece? Deixa eu só Ó, finalizar esse gancho, que a endometriose é uma das principais causas de infertilidade na mulher. Então, Ó, vai afetar essa mulher quando ela vai tentar engravidar. Então, 50% das mulheres com endometriose apresentam infertilidade. Então, é um número bem alto. E é a aí que às vezes pergunta elas. que eu ia fazer exatamente. Na verdade, eu recebi duas perguntas com relação à questão da gravidez, né? Uma que era se é mais difícil para quem tem endometriose engravidar, se dificulta a gravidez.
E a outra é se a gravidez, a gestação cura a endometriose. Não necessariamente. A gestação não vai curar a endometriose, né? O que eles falam que um dos fatores de risco para a mulher desenvolver endometriose é, às vezes, a mulher demorar muito a ter filhos, porque aí é mais tempo com exposição à menstruação, eles falam isso, né? A menina que começou a menstruar muito cedo também, porque tem mais exposição, né? E com, tipo assim, é que é muito controverso, mas só um filho só, porque também tem mais exposição, porque o tempo que a gente fica gestando e amamentando, teoricamente a gente não menstrua, teoricamente não menstrua, né? Algumas mulheres em exceção, mas, e aí não menstruando, o risco é menor de desenvolver endometriose. Então, tudo quando você menstrua menos, o risco é menor de você desenvolver endometriose, mas não necessariamente a gestação vai curar a sua endometriose, tá? A não ser que aconteça ali alguma coisa muito específica com aquela mulher, mas não necessariamente. E só que muitas mulheres com endometriose apresentam esse quadro de infertilidade, e é aí que muitas vezes incomoda, muitas vezes que elas querem buscar tratamento. Então, aquela mulher, por exemplo, que era assintomática da endometriose, mas aí ela começa a tentar engravidar e não consegue, aí vai descobrir, tem endometriose, entendeu? Então, tem várias questões aí que a endometriose pode afetar. Por isso que quanto antes você descobre, antes você escolhe uma forma de tratamento, né? Principalmente para as meninas que apresentam sintomas, aqueles sintomas horríveis, né? De dores muito intensas, quanto antes elas começam a tratar, melhor para a qualidade de vida dessa mulher. Isso sem dúvida. E aí tem muitas mulheres que têm endometriose que desenvolvem dor na relação sexual por conta disso. Principalmente uma dispareunia, né, que é a dor na penetração, mais profunda, justamente por conta desses focos de endometriose no útero, nas trompas, nos ovários. E aí, nesses casos, a fisioterapia pélvica pode ser indicada justamente para ajudar essas mulheres a terem uma melhor qualidade de vida. Então, mesmo que ela opte pelo tratamento cirúrgico ou por um tratamento com mais convencional. Inclusive, a Vanessa Camargo comentou recentemente no Big Brother Brasil sobre o caso da endometriose dela, né? E ela falou que artistas que vieram a público falar, né, da sua endometriose, de terem a condição, a doença. Exatamente, a Anitta falou um tempo atrás, e ela falou que ela ficou 9 anos sentindo dores horríveis, nenhum médico descobria, ela tinha, inclusive, aquelas cistites de repetição sem bactéria, né, então sintomas de cistite de repetição é uma das coisas, então, dor ao urinar, dor ao evacuar, são também sintomas de endometriose, dor na relação sexual. Uma das coisas que a Vanessa Camargo comentou é que ela não conseguia mudar de posição, ela acabava escolhendo a posição ele por cima, porque era a posição mais confortável para ela não conseguia em outras posições, e que depois que ela fez a cirurgia foi outra vida, ela conseguiu melhorar muito. Então, às vezes, só o tratamento cirúrgico já vai ajudar, mas a fisioterapia também pode entrar para ajudar, porque muitas vezes aquela endometriose modificou todo o assoalho pélvico dessa mulher. Tensionou a região, né, fez com que ela gerasse ali uma redução de flexibilidade do canal vaginal, uma tensão muscular. Então a fisioterapia consegue trabalhar. E até para cólicas também, né? Então mulheres com cólicas menstruais, às vezes não tem dor na relação, mas tem cólicas muito intensas, também é tensão do assoalho pélvico. Então a fisioterapia também consegue atuar nessas vertentes. Ou seja, tem muitas formas de você ter uma qualidade de vida melhor e até contornar o problema e conseguir engravidar e conseguir ter uma vida saudável. Verdade. Exatamente. E melhorar a qualidade de vida mesmo, né? Mas é aquela chavinha, né, que tem que virar, que eu tenho que buscar ajuda, onde eu busco esse conhecimento, onde eu vou, onde eu acesso e tudo mais, porque às vezes, como você falou, que algumas mulheres que chegam e que 30, 40 anos e se assustam, né? Essa mulher, ela nunca foi ao ginecologista. Essa mulher, quando ela se vê, ela precisa virar essa chave, né? Virar a chave que não achar que é o que você falou. Ah, é normal. É normal ter cólica, não é normal, né? Da mesma forma que não é normal ter dor na relação, talvez eu não estivesse confortável, alguma coisa assim, mas tudo bem, isso pode acontecer, mas é sempre.
Então, tem que se investigar. Então, vá buscar conhecimento sempre, sempre, sempre. Tem muitos recursos aí, né? Tá aí a Daniele que está sempre presente aqui com a gente. Então, e eu Sim, é queria. por isso que eu acredito na importância. Desculpa, Van. Vai lá. Acredito na importância dessas campanhas, que é justamente Sim, para que a gente possa promover essa conscientização nas mulheres, essa conscientização do autocuidado mesmo, do autorrespeito com o próprio corpo, da busca de ajuda sempre que necessário, né? Exato. Que é o que eu ia falar, né? Eu acho que eu vou trazer o meu caso aqui para vocês, porque eu tive endometriose, eu lutei durante anos com endometriose, enfim, vou contar uma historinha, mas antes queria falar exatamente isso. A consciência de saber o que é a endometriose, que a endometriose existe, que ela é tratável, que os sintomas não devem ser ignorados e tal, já é uma grande ajuda para muitas mulheres, para irem no médico já tendo na cabeça, olha, será que não é? Será que a gente pode investigar? Se tem um pezinho atrás com alguma coisa e tal? Porque muitas vezes essa mulher tem sintomas e está ignorando esses sintomas por uma, entre aspas, uma ignorância, né? Que é aquela coisa de, mas é normal, mas toda mulher tem dor, mas não tem o que fazer, ou sei lá o quê. No meu caso, então vamos lá. Vocês vão ouvir muito minha voz hoje aqui, porque eu tenho que contar e a história é grande, mas eu acho que se ajudar alguém a se prevenir, vai ser sempre ótimo. ajuda. Com certeza, com certeza. Sua história é muito importante de ser falada. É, Com certeza é o caso de muitas mulheres. exato. Eu não tinha, aparentemente, eu não tinha sintomas, tá? Eu sempre tive cólica, nunca uma cólica assim de, preciso ir no hospital, não, mas eu sempre tive cólica e sempre ouvi que a cólica é normal, não tem o que fazer, toma aí um remedinho, às vezes o remedinho melhorava, às vezes não. Então você aprende a conviver com a cólica, né? Aquela coisa, é normal, não tem o que fazer. A minha menstruação não tinha um fluxo absurdamente intenso, mas ela era muito irregular. Nunca, nem mesmo usando anticoncepcional nas épocas em que eu usei anticoncepcional, ela era certinha no prazo aí dos 28 dias ou dos 30 dias, o que quer que fosse. Ela sempre foi completamente irregular. Mas eu descobri a minha endometriose, na verdade, de uma forma meio traumática. O que aconteceu? Um pouco antes de casar, aproximadamente uns 2, 3 meses antes de casar, eu ia casar, estava noiva, né? Já tinha tido relações sexuais, não era a primeira vez e tal. Falei, falei com a minha ginecologista que eu gostaria de colocar um DIU para não ter que ficar me preocupando em lembrar de tomar o anticoncepcional todo dia. Ela pediu uma porção de exames para que eu colocasse o DIU, entre esses exames, um ultrassom transvaginal e tal. Nesses exames, a única coisa que apareceu é que tinha um cisto num dos ovários. Tá? Era um cisto, segundo ela, pequeno, eu não vou lembrar, isso faz muito tempo, eu não vou lembrar qual era o tamanho, mas ela disse que era um cisto pequeno, e ela não investigou a fundo. Tá? Então, não, isso a gente não precisa se preocupar, é um cisto pequenininho, daqui um ano você volta e refaz os exames, e aí a gente vê se ele ainda está aí, se precisa se preocupar e tal. E colocou o DIU. Eu casei, uma semana no reloginho depois do casamento, eu comecei a passar mal. Eu fiquei menstruada, eu tive uma menstruação um sangramento muito grande naquele momento, com muita dor, mas uma dor fora do normal, uma cólica fora do normal. Era uma cólica assim que eu mal conseguia levantar, ficar em pé, a minha pressão caía, tal, enfim. Fui para o hospital, por um erro, na verdade, sim, dois erros, né? O primeiro erro foi um erro da pessoa do pronto-socorro que me atendeu, que a minha queixa era uma queixa de dor na região abdominal, principalmente aqui do lado direito, e eu não conseguia me alimentar, eu tinha vômito e a pressão baixa e tal. E o primeiro diagnóstico da médica lá do pronto-socorro foi que era uma infecção intestinal, que eu tinha comido alguma coisa que não tinha me feito bem e que não tinha muito o que fazer. Toma um Buscopan aqui na veia. Eu tomei Buscopan na veia e não fez nenhum efeito, eu continuava com muita dor, né?
E aí ela queria me mandar para casa. E aí, por uma, sei lá, uma iluminação da minha mãe, a minha mãe falou: não, ela não vai para casa, eu não acho que ela tem isso, ela não tem diarreia, ela não vomitou mais nenhuma vez, não é isso. Eu quero uma segunda opinião, e aí, porque eu tenho um tio que é médico, que é pediatra, ele entrou em contato com ele, não podia ir até lá no hospital naquele momento que ele estava no consultório atendendo, mas ele entrou em contato com a médica e falou: eu me responsabilizo pela paciente, deixa ela ir na pronto-socorro, quando eu sair daqui do consultório, eu vou aí e vejo, e se for o caso, eu libero. Mas pode dizer que está sob meu nome, né? E eu fiquei até ele chegar, todo esse período com muita dor, eu tinha muita dor mesmo, tendo tomado Buscopan. Quando ele chegou, e aí eu considero um erro, mas não é um erro, é uma ingenuidade, na verdade, tá? Ele é um médico pediatra, ele é um médico que cuida de crianças, né? E por uma questão de comodidade, de facilidade, ele pediu para a equipe dele vir fazer os exames e me atender e verificar o que estava acontecendo. Então, em nenhum momento foi chamado um ginecologista para me ver, que foi um agravante, vai, na situação, vamos dizer assim. Por quê? Esse cisto que eu tinha era um cisto de endometriose. Um cisto de endometriose é um cisto que ele tem sangue dentro, né? E aí esse cisto havia rompido. Então, essa dor toda que eu sentia é porque esse cisto rompeu e esse sangue que tinha dentro do cisto espalhou pela minha cavidade abdominal. E aí eles não conseguiam identificar o que eu tinha. Eu fiz uma porção de exames, eu fiz ultrassom, eu fiz raio-x, enfim, mas nenhum ginecologista veio me ver. Eu E foi fiquei, feito um ultrassom transvaginal ou não? não, ultrassom aquele abdominal normal. Aí eles viam que tinha, olha, tem atrás do útero, no saco, não sei qual é o nome lá, tem uma mancha escura. Mas eles não conseguiam identificar, eles viam que tinha, tem o DIU, mas o DIU, eles não conseguiam verificar se podia ser alguma coisa do DIU também, porque não tinha um ginecologista, não houve em nenhum momento, né, o ginecologista. Eu fiquei internada aquela noite, porque o médico falou, os médicos falaram que eles queriam ver como eu ia estar no dia seguinte para refazer os exames, para daí ver se aparecia alguma coisa nos exames. E, se possível, que eu não tomasse nenhum medicamento. Eles deixaram lá a receita do medicamento se eu tivesse com muita dor, mas que se eu conseguisse, eu não tomasse nenhum medicamento. Então, eu fiquei lá a noite inteira com dor, passando mal. Não comia, eu não tinha comido praticamente o dia inteiro. Aí, no dia seguinte de manhã, eles repetiram os exames. A gente não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe. Eu continuei passando muito mal. Chegou a ficar até pior, porque aí eu não conseguia mais nem levantar para ir no banheiro. Virou uma coisa assim que eu não conseguia ficar em pé. E então eles avisaram a minha família que eles iam me operar para descobrir o que era. E a hipótese Nossa. mais provável era que fosse um apendicite, mas que eles não tinham certeza, então eles iam abrir para explorar, para ver o que pode ser. E foi assim que eu fui para a primeira cirurgia. E aí, assim, eu fui operada por um médico, por um cirurgião pediatra, que é um cirurgião infantil. Por um lado, foi ótimo, maravilhoso, porque a cicatriz é quase inexistente, ele conseguiu fazer milagre num espaço muito pequeno. Por outro lado, ele não sabia como lidar, quer dizer, ele abriu, viu que estava tudo cheio de sangue, tiraram o sangue, limparam, viu que era o cisto que tinha estourado e tal, mas ele não sabia que a endometriose é uma doença que volta. Então, ele não tirou o foco, sei lá, o cisto em si ficou lá, né? A pele, apesar de estar rompida, ele não tirou, ele deixou lá. E com isso, essa endometriose, um ano depois, voltou. Putz. O anátomo patológico da cirurgia, né, que eles fazem, que é aquele exame para ver o que é aquela substância que foi retirada do corpo, deu que era uma endometriose, então eles me encaminharam para uma ginecologista especialista em endometriose, ou que tinha muito conhecimento de endometriose. E ela até tentou, como ele não tinha tirado, né, o foco, ela tentou fazer um tratamento com uma indução de menopausa. Quer dizer, eu tomei algumas injeções
para simular uma menopausa, para parar de menstruar, parar de ter hormônio, para ver se conseguia secar esse pequeno foco da endometriose para que ela não voltasse. O que aconteceu foi que meus ovários começaram a atrofiar por causa desse tratamento, eu tive que parar o tratamento, mas o cisto continuou lá, ele voltou. Então, um ano depois eu fui operada novamente. Nossa, tava assim, de ano em ano, né? Então, eu fui operada em 2000, que foi logo depois que eu casei, exatamente, coitado do meu marido, quase morreu do coração, achando que eu ia morrer lá na mesa de cirurgia. Meu primeiro, né, marido, meu ex-marido. Daí, depois disso, mais ou menos um ano depois, eu tive que operar de novo, porque não tinha sido retirado o cisto e tal. E aí eu fiquei, porque ela na época me orientou, ela falou, olha, o ideal era que você engravidasse para a gente conseguir que você fique 9 meses sem menstruar, mais a amamentação e tal, e controlar a endometriose. Gente, mas que solução, mas, mas Que não, você quer solução! engravidar? Por aí. Aí, na verdade, assim, eu durante até, acho que fiquei algum tempo. Não, eu falei que eu não queria, porque nesse primeiro ano, né, entre a primeira e a segunda cirurgia, quando ela parou a indução da menopausa, ela veio com essa hipótese: olha, o ideal era você engravidar tal. Então, eu fiquei, depois desse tratamento da indução da menopausa, eu fiquei alguns meses sem nenhum anticoncepcional, tentando uma gravidez que não aconteceu. E aí, quando ela fez a segunda cirurgia, eu falei, não, então eu não quero engravidar agora. Não, eu acabei de casar, eu praticamente não vivi meu casamento, porque eu estou o tempo inteiro em cima dessa história da endometriose, porque aí o que aconteceu foi que as cólicas pioraram muito. Eu não sei se o fato de saber que eu tinha endometriose fez com que piorasse, ou se foi simplesmente um sintoma normal, mas começou a ser uma coisa muito, muito mais difícil de lidar, essas cólicas que eu tinha toda vez que eu menstruava, tal. Então eu falei, não, não quero engravidar agora. E aí, depois da segunda cirurgia, eu comecei com um anticoncepcional de uso contínuo, né? Troquei de anticoncepcional 1 milhão de vezes, porque aí tinha problema de hormônio, aí era uma outra coisa, não tinha a ver com a endometriose e tal, mas enfim. E aí, num determinado exame, acho que aproximadamente 6 anos depois, a endometriose tinha voltado e estava de novo com um cisto que tinha risco de romper e tal. E aí, então, eu falei, tá bom, agora é um momento que seria legal engravidar. Então, eu fiz uma cirurgia que é uma cirurgia não tão invasiva, não é uma cirurgia que eles simplesmente colocaram via vaginal mesmo uma cânula, tipo uma injeção, vamos chamar assim, que retirou o conteúdo de dentro desse cisto, né? Então, eles sabiam que o cisto estava lá, que ele ia voltar, mas para que eu tentasse engravidar nesse período. Só que eu não estava conseguindo engravidar, a gente fez os exames, meu marido também tinha uma baixa contagem de espermas, de espermatozoide, então a gente foi tentar fazer indução, né? Fazer o tratamento para engravidar. E aí, obviamente, que o tratamento para engravidar, você toma um monte de hormônio. Você toma um monte de Nossa! hormônio. A endometriose voltou com tudo. Ela falou: oba, tô com bastante comida aqui. Nossa, Então, aí de novo. E aí, não só ela voltou, como que eu falei, ela voltou com tudo. Eu comecei a desenvolver um foco da endometriose no intestino. E eu tive que fazer uma outra cirurgia, e aí uma cirurgia maior. Eu tive que tirar um pedaço do intestino, porque ela estava realmente já tomando ali o intestino e tal. E, enfim, essa foi. Ó, já perdi a conta, mas acho que essa foi a quinta cirurgia. Eu devo ter perdido uma aí no caminho que eu não contei. não tem Ou foi a problema. quarta, ou foi a quinta, tá? Mas isso foi em 2009, que eu tirei o pedaço do intestino e tal. E aí, eu nunca quis muito ter filho. Meu ex-marido queria muito, era um sonho dele, mas nunca foi um sonho muito meu. Então eu falei, não, eu não quero mais tentar fazer fertilização, eu não quero mais tentar nada, eu quero ficar quieta no meu canto.
e não continuei os tratamentos para engravidar, voltei com um anticoncepcional, e ficou por isso. E, obviamente, a endometriose voltou. Então, em 2019, exatamente 10 anos depois, eu fiz uma outra cirurgia, dessa vez uma cirurgia para tirar o útero. Que, na verdade, em 2009, eu já tinha falado com a médica que eu queria tirar o útero. Porque eu falei, eu não quero tentar engravidar, eu desisti e eu estou sofrendo muito com essa doença e tal, mas ela achou que eu era muito nova, que eu podia mudar de ideia, que eu ainda podia querer engravidar e tal, então não vamos tirar o útero. Em 2009 ficou o útero. E aí, em 2019, eu obviamente consegui convencer a médica que eu queria tirar o útero. Então tá, então nós vamos tirar o útero, mas a gente não vai tirar os ovários. Na verdade, um dos ovários praticamente desde aquela primeira cirurgia quase não existia, né? Eles tinham tirado na segunda cirurgia, né? Na primeira ele ficou, na segunda eles tinham tirado 90% dele, ele já em vários exames nem aparecia, era mais uma questão de ficar para você não entrar numa menopausa precoce, para você ter os hormônios e tal. E aí tiramos o útero. Mas um mês depois, isso foi literalmente um mês depois, eu me lembro, um mês depois, fazendo o exame, fazendo a ressonância magnética, a endometriose está aqui, a endometriose voltou. A gente Gente, tentou mais alguns remédios, tentou algumas coisas, obviamente que não deu certo. E aí, por fim, em 2021, se eu não me engano, 21 ou 22, agora eu perdi a conta, mas eu fiz a última cirurgia. E aí sim, tirei os 2 ovários, tirei tudo, quer dizer, tirei tudo. Ficou o colo do útero, que segundo ela não tem nenhum problema, mas era mais para não cair, né? Porque aí tem um problema de cair bexiga e não sei o que, cair os órgãos internos Isso. e tal. Mantendo o colo ali, acaba que bagunça um pouco menos. Claro que tirando todo, né, a maior parte dos órgãos, vai bagunçar um pouquinho as estruturas dos ligamentos, né? Mas bagunça um pouco menos para minimizar o risco de você ter um prolapso, que é o que popularmente é chamado da queda de bexiga, né? Ou queda do próprio colo do útero, ou da cúpula vaginal. Então, é um pouquinho melhor. Pode continuar. Acredito que sim. Essa última cirurgia, ela foi mais tranquila, porque era para retirar os ovários. Eles acabaram descobrindo, não um outro foco da endometriose, mas eles acabaram descobrindo que por causa da cirurgia anterior, havia uma dobra no meu intestino, então eu vinha apresentando muita dificuldade de evacuar, muito problema para conseguir evacuar. Eu tinha muita dor, sabe aquela. Imagina quando você tem uma diarreia, que você tem aquela dor, aquela cólica, urgência de ir no banheiro. Tá bom, você vai no banheiro e resolve. Eu tinha esta mesma dor, mas eu não conseguia evacuar. Então, essa dor continuava, eu não tinha o que fazer, era um desesperador, assim, foi uma época muito ruim da minha vida, porque. E essa dobra não aparecia nos exames, por mais que eu tenha feito a ressonância magnética com preparo intestinal e tal, ela não aparecia, né? Isso eles só foram verificar realmente quando eles abriram, quando eles fizeram a cirurgia, porque não estava aparecendo em nenhum dos exames, mas foi uma consequência da cirurgia anterior, quer dizer, que era para resolver uma coisa, além de não resolver, ainda me trouxe um outro problema. Van, por Então, eu tudo acho que você passou, eu importante. só agradeço de você estar aqui, porque olha, Eu agradeço assim desde o começo, porque a primeira cirurgia, até porque demorou para acontecer a cirurgia, se não fosse uma questão fisiológica minha, que o meu intestino literalmente segurou esse sangue na cavidade abdominal, ele não espalhou, porque esse sangue ficou, ele já tinha o cisto, né, com sangue, tinha estourado, e o sangue espalhou ali, mas poderia ter espalhado muito mais. Então, segundo os médicos me disseram, eu poderia ter morrido por causa dessa demora em ser feita a primeira cirurgia. Foi uma sorte, assim, por uma questão anatômica, fisiológica, sei lá, do meu corpo, que segurou esse sangramento só naquele pedaço ali. Mas, enfim, Nossa. eu acho que é importante a gente trazer o tema por causa disso, porque eu não tinha conhecimento da doença, né? Eu não tinha nenhum conhecimento da doença. A minha primeira médica, ela
ela viu esse cisto, mas ela não deu importância para esse cisto. Talvez porque eu nunca tinha trazido nenhum histórico familiar anterior de gente que tinha endometriose na família, apesar de que depois eu descobri que um monte de gente tinha endometriose na família, então, né? É que Mas não é uma coisa que as pessoas saem falando, né, com tanta frequência. isso. E até aquele E, momento eu não sabia, então nunca foi trazido para conhecimento da médica que podia ser. E ela achou que ele estava pequeno, que não era o caso de acompanhar. Na minha cabeça, ele não podia ser tão pequeno assim, porque foi 3 meses depois que eu lembro direitinho, porque eu estava com o DIU há muito pouco tempo, né? E eu tive que tirar o DIU, obviamente, porque ou por causa do sangramento, do rompimento do cisto, por causa de alguma coisa aí, da endometriose, ele tinha saído do lugar. Existe uma hipótese dela ter colocado errado? Existe, mas eu acho que essa é a hipótese menos provável, né? Acho que é mais provável que ele tenha saído do lugar com alguma coisa aí do tratamento mesmo, da cirurgia, sei lá. Mas precisei tirar, e então pode acontecer mesmo do DIU sair, se mover um pouco. Por isso que depois que a mulher coloca o DIU, é aconselhável que ela vá fazendo acompanhamento a cada 6 meses, né, para visualizar se o DIU está no lugar. Porque se ele sai do lugar, inclusive, essa mulher pode engravidar. e Então, como? eu lembro exatamente que eu ainda estava pagando por esse DIU, porque eu paguei parcelado, e eu tive que tirar. Eu lembro da minha frustração nessa coisa do tipo, poxa, mas eu ainda estou pagando esse negócio. É aquela Poxa, pessoa que compra o celular e rouba no celular, né? Pô, eu estou pagando e você não pode parar de pagar, né? Porque tirou, né? Sim. Então Não eu lembro. existe nenhuma garantia, né? Quando coloca o DIU, justamente. Mas eu acho, pessoalmente, eu acho que se em 3 meses o cisto cresceu tanto a ponto de romper, ele não devia estar tão pequeno. É a minha opinião pessoal. Eu nunca voltei naquela médica, eu passei automaticamente para uma outra ginecologista, né? Enfim, passei por outros ginecologistas aí no processo, mas eu acho que o primeiro erro existe um erro meu, da família, vamos chamar assim, de não saber desse histórico da família, né, de outras pessoas que têm a doença, que talvez fosse um indicativo de, olha, faça exames mais detalhados, porque eu fazia exames todo ano, né, desde que eu comecei a menstruar, minha mãe se preocupou em me levar num ginecologista, muito antes de eu ter a minha primeira relação sexual, ela se preocupou em me levar a uma ginecologista para que eu fizesse todas as perguntas que eventualmente eu não tivesse coragem de fazer em casa, ainda que minha mãe, como eu sempre falo aqui, sempre foi muito aberta, a gente sempre falou desse assunto com muita tranquilidade e tal, então não era exatamente um problema, mas, sei lá, você está com vergonha porque é sua mãe, aproveita, vai na médica, pergunta para a médica, fica à vontade, ela não ficou comigo lá, né, acompanhando a consulta, exatamente para que se eu quisesse perguntar o que eu quisesse, eu ficasse à vontade e tal, mas houve esse erro, né, da médica de não dar importância para esse cisto. Então, eu acho importante, talvez se eu soubesse o que é endometriose, se eu soubesse que ela é tão comum assim, eu mesma já tivesse falado para a médica, olha, você não quer então investigar um pouco mais para a gente ver se realmente esse cisto não é um cisto para se preocupar, não é uma coisa para eu, né, ficar aí apavorada e tal. Porque eu convivi, se você fizer as contas, na verdade, foram mais de 10 anos que eu convivi com essa doença. A minha primeira cirurgia, eu tinha acabado de casar, então ela é muito marcante, porque eu tinha uma semana de casada, foi em 2000, eu casei em 2000, e a última cirurgia eu fiz agora, 21, 22, acho que foi 22, mas eu juro que eu não sei. 22. É tanta cirurgia que eu perdi a conta. Eu sei que foi em 2022, porque a gente tem alguns projetos juntas, né? E aí eu lembro Ah, que aí, em determinado momento a gente teve que parar alguns projetos aí, que agora eu vou fazer a cirurgia. Então, exatamente. Então, assim, é uma coisa que me acompanhou há anos da minha vida. Sim. Com certeza, ela atrapalhou numa tentativa aí de engravidar. Tudo bem, meu ex-marido tinha problema também, mas ele está com um filho no casamento novo dele, que veio naturalmente, não foi uma necessidade. Então, provavelmente, o meu problema era muito maior do que o dele, né? A minha condição, por causa da endometriose, porque tinha um ovário prejudicado e tal, já tinha, né, muita
eu lembro de, enquanto eu estava fazendo as fertilizações, o médico comentar, normalmente a gente tem, quando faz toma os hormônios e tal, para retirar os óvulos, a gente consegue aí uma média de 20 óvulos, 15 óvulos, eu conseguia 3, 4, e ainda assim a maioria não estava em condições de ser usado para fazer a inseminação, né? Eu lembro muito disso, assim, que essa coisa de, não, vamos congelar alguns, nunca existiu esse comentário, essa possibilidade na minha vida, porque não tinha, realmente. Eu fiz três sessões de fertilização, a que eu consegui mais óvulos, eu consegui 3 embriões, mas eles não implantaram. Nas outras 2 eu tinha um embrião, e mesmo assim, um embrião que o médico já falava, olha, a probabilidade dele funcionar, dele ser um embrião viável é muito pequena, a gente vai fazer a implantação, mas é muito pouco provável, né? Então, assim, é muito traumático, é assustador E estar com tudo isso. E além disso, ainda tem o processo no final de retirar o útero, de retirar os ovários, que acaba fazendo com que essa mulher entre na menopausa, em alguns casos precocemente. E essa menopausa precoce, em muitas mulheres, afeta o emocional, o psicológico, né? A questão da autoestima. Não sei se foi o seu caso, aí você pode até falar um pouco, mas muitas mulheres chegam, às vezes, nossa, eu tive uma menopausa precoce e para mim foi muito difícil, porque ninguém nos prepara para a entrada na menopausa, mesmo quando ela entra ali por volta entre os 47 e 50 anos, que é a média das mulheres entrarem na menopausa. E imagina quando essa mulher entra antes da hora, né? Tem mulheres que acabam entrando, né, no climatério. A menopausa, na verdade, é a última menstruação. Então, o período é o climatério, o nome correto da gente utilizar, mas a gente acaba falando menopausa, né? Então, muitas mulheres entram no climatério de uma forma muito leve, mas muitas acabam tendo vários outros sintomas e várias outras questões emocionais, físicas, que afetam essa mulher. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e eu queria te fazer uma pergunta também. Nesses 10 anos de sofrimento, alguém chegou a falar para você ir fazer fisioterapia pélvica? Não, nunca foi falado, nunca houve. Na verdade, eu só vim conhecer a fisioterapia pélvica quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, quando eu comecei a pesquisar, eu sempre me interessei pelo assunto, né? Tá no histórico que a gente conta aí quando a gente fala, quando eu me apresento, vamos dizer assim. Sempre foi uma coisa que na minha família era um tema aberto, né? E se podia perguntar, a gente tinha as respostas e tal, mas nunca soube da existência da fisioterapia pélvica até começar a realmente estudar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto. E mesmo assim, ainda demorou um tempo para eu entender que a fisioterapia pélvica era muito mais do que ajudar em casos de dificuldade de penetração, que ela podia ajudar com cólica e outras coisas e tal. Né? Nunca. Exatamente. E ainda tem um déficit dos profissionais saberem disso, né? Que ainda bem está melhorando cada vez mais, né? Melhora a informação, até na dificuldade de evacuação, a fisioterapia pélvica pode atuar em vários campos, né? Então dessa mulher com endometriose, né? Tanto nas cólicas, nessa dificuldade de evacuar, porque às vezes é uma tensão muscular que existe ali e precisa ser orientada. Então, tanto a acupuntura quanto a fisioterapia podem ajudar essas mulheres com endometriose quando elas apresentam sintomas. Mas só para fazer um adendo, porque infelizmente ainda é pouco falado. Com certeza. Mas realmente é isso que eu falei, nunca me foi apresentada nenhuma opção além dos tratamentos hormonais mesmo. Então, ou uma indução de menopausa, ou um tratamento com anticoncepcional, que era assim, basicamente, acho que, óbvio que depois apareceram muitos outros, mas durante os 3 primeiros anos aí da minha vida sexual após a descoberta da endometriose, eu acho que eu tinha tomado todos os anticoncepcionais que existiam no mercado. Nossa. Porque cada um tinha uma reação, eu passava mal ou não sei o quê. E mesmo assim, é o que eu falo com todos eles, ou independente de qual deles, a minha menstruação nunca foi regular. Nunca dava para falar, eu sei que eu vou menstruar hoje. Nunca aconteceu. Sempre foi uma coisa meio louca. No final, na verdade, assim,
Quando eu fiz a penúltima cirurgia, né, quando eu tirei, até eu tirar o útero, eu tinha um sangramento praticamente contínuo, um escape contínuo, né, era uma coisa assim, não parava, eu menstruava, tinha aquele sangramento maior, e aí depois continuava uma pingação aí que durava o mês inteiro, Nossa, talvez parasse assim, 2 dias, mas ela voltava. Isso me atrapalhava muito psicologicamente, já que a gente está trazendo um pouco do psicológico, né? Isso me atrapalhava muito numa coisa assim, para ter relação era muito chato, porque isso vai sangrar, isso vai sujar o lençol, isso vai. O atrito da relação, ou sei lá, acabava fazendo com que esse sangue, que era pouquinho, às vezes aumentasse, né? Virava um fluxo um pouco maior. Cheguei a ter uma ou outra posição, mas aí só nesse final mesmo, que começava a me incomodar, tinha um pouco de dor na posição, porque talvez tivesse um foco um pouco mais perto aí do colo do útero ou alguma coisa assim, né? Mas antes não tinha dores na relação, nunca tive. Eu tinha cólica, era o único sintoma que eu posso dizer que eu tinha, era cólicas, que não eram essas cólicas, eu já vi gente falar de cólicas muito piores, né, de ter que tomar remédio em hospital e tal, não eram cólicas difíceis, eram cólicas que normalmente o remédio não melhorava, a não ser que eu tomasse o remédio assim, começou a achar que vai ficar com cólica, já toma o remédio, se não tomasse o remédio logo no começo, o remédio não fazia efeito, era quase como se não tivesse tomado. Então eu aprendi a conviver com essas cólicas, né? Lembro quando eu conheci o meu atual marido, de eu comentar isso com ele, que falava, nossa, esses dias têm sido horríveis porque eu estou com cólica. Ele falava, nossa, mas você não demonstra. Eu falei, eu aprendi a conviver com elas de tal forma que eu tenho que continuar minha vida, eu não posso parar minha vida porque eu estou com cólica, né? Você começa a achar que é normal ter dor, que é normal passar por isso e não ter o que fazer. É a questão da naturalização, né? Da gente achar que é normal ter dor. E a Exato. dor não é normal a gente ficar, se acostumar a sentir uma dor forte, né? E Ou talvez até minimizar a nossa dor, a gente tende a isso também, né? Nossa, tá doendo, mas eu tenho que passar por isso e pronto. ou dá para o meu aguentar, raciocínio era vamos, exatamente, né? o meu raciocínio era exatamente esse, assim, tá doendo, mas eu não tenho o que fazer, então bora fingir que tá tudo bem, bora dançar, bora fazer o que tem que fazer, porque não vai passar, né? E até tinha uma coisa, uma ilusão, eu acho, que era tipo assim, quem sabe se eu me distrair, se eu sair, se eu for passear, se eu for dançar, eu não pensando na dor, ela passe. Ela nunca passou, obviamente, mas existia essa tentativa, de exatamente fazer as coisas com dor, na tentativa de que, eu vou pensar em outra coisa e a dor vai passar, mas dor não passa, né, gente? Dor. Você pode Sim. se distrair, sim, mas ela tá ali, né? Ela tá no Era a sua forma psicológico. de lidar com a dor, né? Já que ninguém te dava nenhuma outra opção de que fizesse passar. Então, é melhor mesmo ir tentando lidar com ela de outras formas, tentando fazer coisas para que você sofra menos com aquilo ali, na verdade, né? Exatamente. Então, respondendo, Dani, a sua questão com relação à questão da menopausa precoce, enfim, da influência psicológica aí. Quando eu fiz a penúltima cirurgia, que foi essa em que eu tirei o útero, foi 2019, né? 2019 eu já estava com quase 44 anos, 44 para 45 anos, então já estava mais ou menos no período que seria o período da menopausa. Na verdade, eu não entrei em menopausa logo após a cirurgia, porque, como eu comentei, eu tirei o útero e não os ovários, então eu fiquei tomando já, porque baixou muito, mas não chegou a entrar em menopausa. Eles baixaram muito, mas ainda existia um pouco de hormônio, né? Eu fui entrar realmente na menopausa com a última cirurgia, em 2022, que retirou os ovários, então aí realmente não tinha mais da onde ter os hormônios. Mas eu acho que
No primeiro momento, eu vinha sofrendo há tantos anos com a endometriose, e cada vez, por mais que talvez no começo da minha vida feminina, vamos chamar assim, das menstruações e tal, não tenha sido exatamente uma coisa traumática, ainda que eu confesso, eu não gostava de ficar menstruada, porque eu achava, ai que saco, ter que usar absorvente e tal, mas não era uma coisa negativa especificamente, né? Até porque tinha essa ideia de que é o que vai me permitir ter filhos, a hora que eu quiser ter filhos e tal. Mas com o decorrer da doença, da menopausa, eu fui criando uma verdadeira aversão por ficar menstruada. Porque eu sangrava muito, porque eu sangrava o mês inteiro, eu tinha muito escape, porque a minha menstruação era completamente irregular, e porque eu automaticamente associava o fato de estar menstruada com a endometriose, né? Então, quando eu fiz a cirurgia de retirada do útero, para mim foi assim, graças a Deus, aleluia. Por quê? Porque eu já tinha pedido lá em 2009 para tirar o útero. Eu não queria mais, não queria ter que continuar pensando na possibilidade da endometriose voltar. Eu não queria ter que pensar no fato de que essa doença, ela existia, ela, por mais que eu fizesse 500 mil tratamentos, ela não estava se resolvendo na minha vida, pelo menos. Então, eu queria muito tirar o útero, eu queria muito parar de menstruar, eu queria muito ter essa liberdade, porque na minha cabeça isso foi uma liberdade, né? Eu acho que, porque tinha todo esse peso anterior, lógico. Depois, quando eu realmente comecei a ter problemas com a diminuição dos hormônios e essa coisa meio de entrar na menopausa, e quando eu realmente entrei na menopausa, eu percebi, assim, uma baixa drástica no desejo sexual. Acho que o principal fator, houve um ressecamento muito grande vaginal, a ponto de, mesmo sem ter relação, eu tinha pequenas fissuras no canal vaginal, né? Então, incomodava muito, ardia muito e tal, mas a gente tratou, a gente cuidou. Comecei a tomar hormônio e tal. Eu confesso que eu estou em falta com a minha médica, porque é tão gratificante não ter que achar que a endometriose vai voltar, que eu não fui fazer os exames ainda que eu devia ter ido fazer, entendeu? Eu fiz logo Ai, depois. ai, ai, olha a gente falando aí Até do me revirei na autocuidado. cadeira, hein? Me revirei até na cadeira. Ah, eu também. Se ela estiver me escutando, ela vai estar falando assim, você está atrasada, porque você tinha que ter voltado aqui no final do ano, porque o que Não, e é acontece muito importante você continuar fazendo os seus exames, sem no final dúvida. do ano, eu fiz, né, 6 meses, eu fiz o acompanhamento 1 ano, 6 meses depois da Uhum. cirurgia, 1 ano e tal, e aí deu que os hormônios estavam baixos, ela me passou um remédio, me passou uma aplicação de testosterona, que, assim, obviamente melhorou, mas não resolveu. Mas eu não fui fazer os exames para ver em que nível isso está hoje, né? Mas, assim, a baixa hormonal de desejo, ela foi absurda, absurda, assim, a ponto de eu me ver repensando alguns conceitos meus mesmo com relação a isso, porque eu sempre achei que, não, sexo está muito mais na cabeça. Está muito mais na cabeça, sim, mas o corpo tem que responder. Como que a fisioterapia pélvica ajuda nisso? Então, essas mulheres na menopausa, elas acabam tendo um sofrimento muito grande, né? Porque é aquilo que a gente estava falando antes. Ninguém nos prepara para essa entrada no climatério e para as mudanças que vão acontecer no nosso corpo. Então, muitas vezes, isso que a Vanessa falou, muitas mulheres vão se identificar, porque várias começam a ter um ressecamento vaginal, fissuras, né? Ali a mucosa vaginal fica muito friável, então qualquer coisa, às vezes até de passar o papel, muitas vezes já ocorre essas fissuras. Exato. E aí, claro que essa mulher tem que ser acompanhada pelo ginecologista, porque em alguns casos os ginecologistas vão passar assim pomadinhas hormonais, né, para você ir repondo o hormônio na região, porque não tem mais o estrogênio. Então a célula da mucosa desse canal vaginal, ela acaba se modificando. E sim, muitas mulheres passam a ter dor na relação sexual. Um dos fatores é esse ressecamento, essas fissuras e a tensão que ela acaba proporcionando ali na região. Então, ela vai para a relação
sente uma dor, é difícil, né, a entrada. Às vezes aquela mulher que nunca precisou usar um lubrificante, ela passa a ter que aprender a usar um lubrificante na relação sexual. E aí, claro, para uma pessoa orientada como você, né, trabalha com sexualidade, nossa, beleza, vou colocar um lubrificante, mas às vezes ela demora até chegar nessa informação. Até ela chegar nessa informação, ela já gerou contração. Aí quando ela vai usar um lubrificante, já não resolve mais o caso dela. É. Então é aí que a fisioterapia pélvica, assim, consegue entrar e ajudar essas mulheres a ter um retorno à vida sexual, né? Eu sempre falo que menopausa não é sexopausa, pelo amor de Deus. Sim, por favor, É muito né? importante. Exatamente. É muito importante, é quando às vezes essas mulheres, esses casais têm mais tempo de se curtirem, têm mais tempo de ter uma relação sexual, né, depois do decorrer da vida, depois enfim, da criação dos filhos, em muitos casos, né, então é importante que essa mulher continue olhando para isso, né, e saiba que tem recursos. Então tem recursos de, se necessário, usar algum tipo de hormônio, hidratar essa mucosa do canal vaginal e ir para a fisioterapia, para que a gente consiga modificar de novo esse canal vaginal, dar flexibilidade e diminuir ali possíveis tensões que possam existir. Exato. Porque é muito importante, né? Isso que eu falei, eu me vi repensando conceitos meus, né? Por mais que eu tentasse, então tá, eu continuei lendo, buscando informação sobre sexo, porque sempre me ajudou, sempre me estimulou, eu não conseguia, era muito difícil resgatar o desejo aqui, era uma coisa assim, eu não tinha vontade nem de me masturbar, não era uma coisa, não, eu não tenho desejo pelo parceiro, porque algumas pessoas podem entender assim, não, gente, era uma coisa assim, não tem desejo mesmo, eu não tinha vontade nenhuma de me masturbar. Mudou, é que aí é um outro podcast, a gente pode até fazer, Liz, se você quiser, chamar de novo um podcast sobre menopausa para falar um pouco da mudança. Podemos ter, eu falo da minha parte também, que estou em plena menopausa, né, gente? Para mim mudou, Ai, por gente, exemplo, menopausa é um assunto super amplo para a gente falar. Então, Mas porque essa senão a questão gente vai da... para um terceiro assunto, né? não, então, verdade. não vamos prolongar, eu só vou fazer mais o adendo que eu estava falando, que assim, mudou o meu orgasmo, gente. Mudou, assim, Muda. completamente. Eu era uma pessoa que, ao contrário da maioria das mulheres, eu tinha orgasmo muito fácil. Hoje é muito difícil, entendeu? Mesmo me masturbando, mesmo, sabe assim, eu já sabia todos os caminhos. Agora os caminhos são quase tipo, não vai. É engraçado, sobe, chega num ponto, e aí parece que antes de realmente chegar no orgasmo, não quero mais. Mas isso é um outro podcast. Para muitas mulheres, a sexualidade muda completamente após a menopausa, né? Então é bem importante olhar para esse lado, porque aí elas começam a ter uma certa confusão da própria identidade, né? Da própria sexualidade. Nossa, por que a minha sexualidade mudou tanto? Nossa, e aí tem uma certa frustração com a menopausa. Exato. Mas aí é um outro podcast, vamos deixar isso para outro momento. Então, o que eu acho que fica importante a gente trazer exatamente isso. A endometriose é uma doença que ela precisa ser tratada, ela precisa ser acompanhada. Hoje, graças a Deus, as pessoas têm mais acesso, têm mais conhecimento. A gente está aqui, inclusive, para trazer esse conhecimento para quem não tem esse conhecimento ou que não tem tanto conhecimento, para trazer mais conhecimento, porque é uma coisa que, olha, gente, na minha vida foram mais de 10 anos, né? Foram quase 20 lutando com ela aí, ou mais gerações de 20, praticamente, né? se eu levar em consideração a data da última cirurgia, foram mais de 20 anos, mas óbvio que teve momentos em que ela estava ali sob controle, não estava me atrapalhando, então... Mas ela influenciou toda a minha vida praticamente sexual, porque se lá no comecinho eu não sabia que tinha, foi muito rápido a descoberta, a partir desse cisto. Teve erros médicos aí nessa história, teve erros de orientação da família, né? Que é o que eu falo, a minha família é super aberta, fala abertamente de sexualidade e tal, mas não existe família perfeita, não existe mundo perfeito, gente. Então, ainda apesar disso, eu não tinha tanto conhecimento sobre o que era endometriose, eu deixei passar uma coisa que talvez, se eu tivesse me atentado antes, teria sido resolvido talvez numa única cirurgia eu tivesse resolvido um problema que durou 20 anos na minha vida, vai saber.
Óbvio, não dá para a gente falar, o EC não existe, o C não faz É. parte do mundo, né? Mas estejam atentos, estejam Sim. conscientes, se previnam, façam os exames, cuidem da saúde de vocês, porque existe endometriose e existe, voltando lá no podcast anterior, existe o HPV, existe o câncer de colo de útero, que é causado também pelo HPV, e se você puder, leve sua filha, seu filho, para se vacinar, para que não tenha nem a preocupação com essa doença no futuro, mas se você que está nos ouvindo, que com certeza é maior de idade, então já não está aí mais na fase de tomar a vacina, não pode tomar a vacina, se previna, se cuide, faça seus exames regularmente, porque isso é muito importante. E existe É principalmente isso aí. fisioterapia pélvica. Gente, a Dani é maravilhosa no que faz, assim, uma apaixonada. Fala, Dani, onde a gente te acha? Eu sou mesmo apaixonada pela minha profissão, sou suspeita e amo trabalhar com mulheres. Bom, as minhas redes são @fisiosexualidade feminina, TikTok, Instagram, YouTube, né? Então me sigam por lá. Estou sempre postando vídeos, informação, muito conteúdo de qualidade para vocês. E se precisarem de ajuda, lá no link da bio tem também para você ser direcionado direto para o meu WhatsApp, que eu estou à disposição. E meninas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Sempre é muito gostoso bater esse papo com vocês. E uma coisa muito Uma delícia. importante, gente, que assim, às vezes você pensa assim, ah, mas eu não tenho tempo de ir. A Dani atende online também, né, Dani? Isso é importante, Sim, né? atendo. Não é, É, tudo bem que o de físico é preferência. legal, né? Mas o online é maravilhoso também. Sim. Ele nos possibilitou uma forma de ajudar mais mulheres, né, que estão à Exatamente. distância. Eu sempre Exatamente. falo que se a mulher tem a possibilidade de ir presencialmente, é muito melhor, porque Sim, eu vou tocar, eu vou, né, conseguir direcioná-la de uma outra forma, mas a gente conseguiu adaptar muito bem o tratamento para mulheres com dor na relação sexual de forma online e que funcione de forma muito parecida com o presencial. Então a gente, né, consegue resultados muito bons, já que temos uma experiência grande na área, né? Então, eu trabalho há quase 9 anos com mulheres que sentem dor na relação sexual, e aí por isso que a gente consegue, né, depois de tocar muitas vaginas, né, de trabalhar com muitas mulheres, direcionar essas mulheres o que elas vão precisar fazer. Então, é um tratamento totalmente individualizado, personalizado, né? Para que aquela mulher se sinta única mesmo, seja vista como um todo de forma acolhedora, mas que funciona muito bem. Então, atendo sim de forma online, mas claro que se a paciente morar próximo, é muito melhor que ela consiga ir presencial. O online, ele foi criado para aquelas mulheres que às vezes não têm acesso à fisioterapia, né? Moram no interior do interior ou moram em outro país, e aí a sim, gente consegue ajudar essas mulheres. exatamente. Maravilha. Dani, muito, mas muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, né? Pela sua generosidade, de trazer o seu conhecimento para a gente, né? Isso é muito importante porque a gente consegue aí ajudar mais e mais mulheres, e é o que eu sempre falo de espalhar a palavra. Vanessa, meu muito obrigada para você também, agradeço você estar aqui. Muito bem, minha sócia, isso aí, a vida segue. Vamos tirar uma fotinha aí para a Ah, gente poder, para a gente poder depois Uau, divulgar? vamos! Tiro. beleza. Foi? Foi. Falei, eu vou ficar paralisada até ela avisar. Tá bom? Dani, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Verdade, Obrigada Nada, mesmo. desculpa, eu falo demais mesmo, Gui. Eu sei que Beijo, eu Obrigada a vocês, meninas. beijo. Tchau, tchau. Um beijo, até a Até próxima. a próxima. Tchau. Tchau.